I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank now in the vault. You should've never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, you should've never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never been that bothered me. And these cold streets made a man of me. Knew a time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. Keep a young homie grounded. You never know where your motivation to come from. We do the most with these bras and pop shundun. They try to push you aside, you gotta fight some. I had a line on the thigh and now we buy guns. I want that number one spot, I'm like Icon. I got that beast in my eyes, I'm like Tyson. With my heart and my drive, I know I'm righteous. Keep some ice on me, rocky like bad boy. Once you win, you gon' want more. Set a tree and need an encore. I was down on my last when I found myself. I be a fighter to the end, to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. Frustração é uma das realidades que fazem parte da nossa vida. Você tem jogado a toalha diante de momentos que frustram você? Ô David, pega aí meu controle, esqueci de trazer. Eu queria mostrar para você algo que é afirmado pela psicóloga Marisa de Abreu Alves. Ela faz a seguinte abordagem sobre essa perspectiva da frustração na nossa sociedade. Olha só que interessante. Ela diz assim: esse sentimento costuma surgir quando algo desejado ou esperado não ocorre. Frustração pode estar relacionado com a sensação de incapacidade quando este acontecimento dependia da própria pessoa. Exemplo: estudar muito e não ser aprovado. Casar pensando que teria um tipo de vida e depois perceber que não é nada disso. Entrar para uma instituição e não receber o apoio prometido. Cultivar uma amizade e levar um cano do amigo. Se dedicar ao trabalho e ver outra pessoa recebendo aumento. Esse aqui frustra muito, né? Tudo isso são situações que podem frustrar. Dá para evitar esse tipo de situação? Às vezes não, diz ela. Nem tudo depende de nós. Por exemplo, não depende de nós, não depende só de você a forma como seus amigos, marido, patrão vão se comportar. Mas podemos nos dedicar a aprender a lidar com a frustração quando for inevitável. O problema com essa colocação da psicóloga Marisa é que a nossa sociedade não tem sabido lidar com essa realidade da frustração. E isso é constatado por uma outra psicóloga, que eu quero citar também, a doutora Juliana Spinelli Ferrari. Ela diz assim: na sociedade em que vivemos, o prazer e a satisfação são constantemente cultuados e a frustração aparece como a pior experiência. Todos os esforços estão voltados para evitá-la. A medicina se esforça para evitar as dores, entorpecendo seus pacientes. As escolas se esforçam para satisfazer os desejos de crianças e seus pais. As políticas públicas se empenham em produzir conforto psicológico, oferecendo a sensação de segurança que as pessoas necessitam para não pensarem em situações desconfortantes como a realidade em que vivem. Nesse sentido, a inadaptação é generalizada. Os adultos e as crianças, incapazes de experimentar a frustração porque foram despreparados para isso, são inundados por falsas realizações e se apegam ao conforto proporcionado artificialmente por elas. Então veja, há um contraste aqui. A primeira
psicóloga afirma para a gente a realidade da frustração existente na nossa vida, e ela termina dizendo que nós não podemos evitar a frustração, mas nós podemos lidar com ela quando ela surge. Mas essa segunda psicóloga diz para a gente que nós estamos inseridos num contexto social onde, na verdade, nós não somos treinados, nós não somos preparados para lidar com a realidade da frustração na nossa vida. E não bastasse isso, quando a gente olha para o contexto da religião, a gente percebe que até mesmo a religião contemporânea tem apresentado muitas vezes para a gente um Deus que existe para garantir que a gente não tenha frustração na vida. Garantir que tudo vai correr bem com a gente, que tudo vai dar certo com a gente, se nós acreditarmos nele, se nós o seguirmos, se nós... E aí cada contexto tem a sua dinâmica para isso, né? Alguns contextos religiosos dizem se nós fizermos novenas, outros dizem se nós fizermos campanhas, outros dizem se nós pagarmos promessas, ou seja, se a gente fizer a nossa parte para com Deus, Deus vai fazer com que a coisa funcione bacana para a gente vai se dar bem, nós não vamos ser frustrados em nada. E na cabeça de muitas pessoas, se Deus não existe para isso, então para que ele existe, né? Se Deus não existe para poder ajudar a vida da gente a ser uma vida mais fácil aqui, para que adorá-lo? Para que buscá-lo? Para que se relacionar com ele? Isso está no imaginário ou na cabeça de muitas pessoas. Como é que a palavra de Deus nos ajuda a lidar com essa questão da frustração na nossa vida sem que a gente jogue a toalha? Eu quero convidar você para fazer uma visitinha num livro lá do Antigo Testamento, o livro de Ruth. Se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser abrir, ela está logo após o livro de Juízes. É mais lá no começo da Bíblia, você vai ter os 5 primeiros livros, o Pentateuco, aí você tem a história de Josué, depois Juízes, e aí você chega em Ruth. É um livro pequenininho e nessa narrativa nós somos ensinados a como não jogar a toalha diante das frustrações que a vida possa gerar para a gente. Eu vou dar uma geral aqui na narrativa, no livro, tá certo? Eu desafio você, é um livro curtinho, muito dinâmico, muito gostoso de ler, a história é bem interessante, são apenas 4 capítulos e 4 capítulos pequenos, então eu desafio você durante a semana, você ler o livro na sua casa, se você já leu, lê de novo, relê, se você nunca leu, leia a primeira vez para você ter toda a história na sua mente. Mas a história se passa da seguinte forma, ela é narrada no período dos juízes, ok? Que é aquele período onde não haviam reis em Israel, mas Deus levantava alguns líderes para dirigir a vida da nação em determinadas circunstâncias e situações que eles viviam. Diz então que num desses períodos a nação de Israel passou por um tempo de fome. E aí, uma família, que é a família de uma mulher chamada Noemi, sai da casa, sai da terra deles de Jerusalém e vai para a terra de Moabe, porque lá em Moabe as coisas estavam melhores. É mais ou menos que nem a turma aqui que resolve ir para Portugal, né? Porque as coisas em Portugal estão melhor, vamos sair do Brasil, a coisa está meio complicada, vamos morar em Portugal, né? Aí a gente vai para Portugal, estou brincando em Portugal, que eu estive lá 10 dias atrás, né? Então a gente tem essa tentação, as coisas estão complicadas aqui, vão sair daqui, vão para outro lugar onde as coisas vão ser melhores. O texto nos diz que eles vão para lá, o Elimeleque, que é o marido da Noemi, vai para lá com ela e com os filhos, eles ficam lá por torno de 10 anos, mas o esposo dela, esposo da Noemi, morre lá, os filhos se casam lá, mas depois também morrem lá, e aí uma coisa é você viver numa terra estranha com parentes e tudo mais, outra coisa é você ficar viúvo e estar sozinho ali, né? Aí a Noemi fica sabendo que as coisas melhoraram lá na terra dela e ela resolve voltar. Só que ela não tem mais nada, ela volta, ela saiu com a família, mas ela volta agora sem o marido, sem os filhos. Ela tem 2 noras que vão com ela, mas pelo caminho ela fala assim para elas: olha filhas, não tem sentido de vocês virem comigo, eu não tenho nada lá, tudo que a gente tinha lá a gente trouxe para cá, a gente perdeu tudo, e não tem como eu ajudar vocês lá na minha terra. Volta, vocês são novas, volta para a terra de vocês, casa e vai ter a vida de vocês. Uma das noras resolve voltar, a outra, que se chama Ruth, diz que não vai voltar, que vai com Noemi, e ela volta lá para a terra de Jerusalém com Noemi, né, para a terra de Noemi, era de Belém, né, da região de Belém. Ela volta para lá, e aí então se desenvolve o restante da história, que é
como Deus pega Noemi nessa situação que ela está e usa Ruth, ok, para trazer Noemi para uma situação de bênção que Deus tem para a vida dela. Então, isso vai passar por Ruth começar a colher espigas no campo, justamente de uma das pessoas que era parente da Noemi, chamado Boaz, e esse Boaz, ele acaba se casando com Ruth, e Ruth tem um neto, tem um filho que se torna neto da Noemi, né? E você vai ver daqui a pouquinho quem que esse cara é, ok? Eu não vou contar quem ele é aqui, né? Senão eu conto toda a história, você não vai querer ler lá, né? Mas esse é mais ou menos o resumo da história, ok? Então eu queria olhar com você alguns detalhes do livro de Ruth, tá certo? E ver como é que a gente faz para, diante das frustrações, a gente não jogar a toalha. Então a primeira lição que eu quero levantar para a gente aqui é: evite atrelar a sua identidade à frustração. Olha só, os versos 19 a 21 do capítulo 1 de Ruth diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém, a Ruth e a Noemi. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Veja só, Noemi, ao se deparar com uma série, né, de situações que ocorreu na sua vida, ela acabou por atrelar a sua identidade a essas situações que a frustraram. Como eu disse, ela saiu de Belém, né, para Moabe, com o marido dela, com os filhos e com coisas, e ela aqui no texto afirma que ela saiu então com as mãos cheias, e ela voltou com as mãos vazias. O nome Noemi significa, no hebraico, agradável. Esse é o sentido da palavra Noemi, agradável. E ela acha que ela não pode mais carregar esse nome, por conta de tudo aquilo que ela estava passando na vida dela. Então ela diz aí no texto, para as amigas dela, que não eram mais para elas olharem para ela e chamarem-na de agradável, chamarem-na de Noemi. Era para elas passarem a chamá-la de Mara. A palavra Mara significa amarga, amarga. No meio das frustrações da vida, geralmente, nós nos tornamos susceptíveis a posturas como essa da Noemi. Uma pessoa que passou pelo divórcio, por exemplo, ela começa a olhar para si mesma e ela começa a se chamar de divorciada. Ela começa a atrelar a identidade dela àquela situação que ocorreu. Ou uma pessoa, por exemplo, que não saiu bem em algo que ela fez, uma prova, por exemplo, para entrar num vestibular, ou um teste para conseguir uma vaga numa atividade profissional, ou estava sendo contemplado como um dos candidatos para ser promovido na empresa, mas outra pessoa foi escolhido no lugar. E aí, muitas vezes, a pessoa começa a olhar para si mesmo e começa a identificar a sua identidade com aquela experiência, com aquela situação. Começa a se chamar, por exemplo, de fracassada. Eu sou uma pessoa fracassada. Muitas vezes, quando nós somos pessoas que acreditam em Deus, nós até mesmo cometemos o erro que Noemi comete aqui no texto, de atribuir a nossa frustração como sendo ação do próprio Deus na nossa vida. Vocês viram como ela se refere à situação dela no texto? Ela diz assim: o Todo-Poderoso fez isso comigo. A mão do Todo-Poderoso é contra mim. Agora, preste atenção, não há no texto, e aí eu desafio você a ler todo o texto na sua casa, não há no texto qualquer menção de que foi o Senhor quem fez qualquer dessas coisas com Noemi. Não há no texto nenhuma menção de que foi o Senhor quem disse para a família da Noemi sair da onde eles estavam e ir para Moabe.
Não há nenhuma menção no texto de que foi o Senhor quem matou o marido de Noemi, ou quem matou os filhos de Noemi. É muito importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente lê as Escrituras e a gente lê uma frase como essa que está sendo exposta pelo coração amargurado de Noemi por causa da sua frustração, e a gente acha que a palavra de Deus está dizendo que foi Deus que fez isso. Veja, a palavra de Deus não está dizendo que foi Deus que fez isso, a palavra de Deus está dizendo para a gente que Noemi disse isso. É Noemi que chega a essa conclusão. Mas não é aquilo que as Escrituras nos revelam, ao contrário. Olha só o verso 6 do capítulo 1 de Ruth. Diz assim: um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. É interessante que quando as Escrituras no livro de Ruth fazem menção de Deus, faz menção de Deus abençoando, faz menção de Deus agindo em favor do caos, em favor daquilo que trouxe a frustração. O Senhor visitou com misericórdia. Mas Noemi, em meio à sua frustração, gerada pela sua aflição, chega a essa conclusão, que o Senhor está pesando a mão dele contra ela. E aí eu queria que você pensasse um pouquinho em você. Pensasse um pouquinho no seu momento aí, de vida, na sua história, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu casamento. Como você tem lidado com isso? Com situações que geram frustração? Diante das frustrações da vida, será que a gente também não tem a tendência de, assim como Noemi, atribuir as nossas aflições ao Senhor? Não temos a tendência de achar que nós estamos sendo punidos por Ele? De atrelar a nossa identidade à frustração que nós estamos passando? Agora, olha outra coisa interessante no texto. Noemi diz para as amigas não chamarem-na mais de Noemi, chamarem-na de Mara. Só que você vai ler o texto todo de Ruth, e você vai ver que não tem nenhum outro momento no texto alguém chamando Noemi de Mara. O texto não lida em nenhum momento a narrativa bíblica inspirada pelo Espírito Santo de Deus, em nenhum momento leva o autor a nomear Noemi de Mara. Ela é a única que faz essa afirmação a respeito dela mesma. Nenhum outro lugar do texto você vai encontrar Noemi sendo chamada de Mara. O que isso significa? Significa que o Senhor não atribui a identidade de Noemi às suas frustrações. Noemi atribui a sua identidade às suas frustrações. Mas Deus não. Deus continua olhando para Noemi como Noemi. Assim, para não jogarmos a toalha frente às nossas frustrações, a primeira coisa que a gente precisa fazer é essa: não devemos atrelar a nossa identidade às coisas que estão nos frustrando. Você não é aquilo que experimenta nas circunstâncias da sua vida. Nós somos definidos por aquilo que Deus diz a nosso respeito. E o que Deus diz a nosso respeito? Ele nos criou, Ele nos ama, assim como na inspiração do livro de Ruth, em nenhum lugar, a não ser esse momento que Noemi diz, não me chame de Noemi, me chame de Mara, você vai ver o nome de Noemi aparecendo como Mara. Sempre como Noemi. Porque Deus conhece Noemi. Ele não conhece Mara. Deus conhece você pelo seu nome. Não pelos adjetivos que as circunstâncias geram na sua vida. E mais do que isso, Ele olha para você como um filho e uma filha, que Ele ama e que Ele quer trazer de volta para Ele. É assim que Ele olha para cada um de nós. Veja só Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5, o apóstolo Paulo,
inspirado pelo mesmo Deus que inspirou o texto de Ruth, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus, a palavra, o verbo eterno, se fez um ser humano, entrou na história para ser um ser humano, como eu sou, como você é, para viver debaixo do jugo da lei e cumprir a lei, que nenhum outro ser humano consegue cumprir. E cumprindo a lei, sendo levado para a cruz, cravar o pecado lá, cravar as exigências da lei lá, e então nos dar a condição de estarmos libertos da lei, para podermos, a partir da fé naquilo que Ele fez por nós, sermos chamados de filhos e filhas de Deus. Então isso é que nos define, não nossas circunstâncias. Quem somos para Deus, o preço que Jesus quis pagar por mim, por você, por nós. Mas, para não jogar as toalhas, em segundo lugar, procure ter ao seu lado pessoas positivas. Olha o verso 16. Ruth, eu estou falando Noemi, talvez você pense assim, bom, se o negócio é com a Noemi, por que o livro chama Ruth, né? Por que não chama Noemi o livro, né? É porque a Noemi, ela está aí na história, ela é uma das personagens central, mas a grande história passa por Ruth, tá certo? E aí o texto diz assim, ó, Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Como nós vimos na narrativa rápida que eu fiz aí no início, Ruth é uma das noras de Noemi. E ela resolve acompanhar a sogra e permanecer do lado dela, para onde Noemi fosse. Enquanto a outra, a Ofra, ela retorna, seguindo o conselho da sogra, para Moabe. A Ruth diz, não, nem vem com essa história, eu vou com a senhora. Eu vou com a senhora. Aonde a senhora for, eu vou. Aonde a senhora ficar, eu vou ficar. O seu Deus é o meu Deus. Eu não quero saber. Não tem conversa. e é isso que Ruth faz. Ruth permanece ao lado de Noemi. E Ruth é uma figura extraordinária nesse livro. Ela é tão extraordinária que ela é considerada no livro por Boaz como uma mulher virtuosa. Olha só, verso 3:11, do capítulo 3, verso 11 de Ruth, Boaz se dirigindo a Ruth diz assim: agora minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Sabe, Provérbios capítulo 31, Provérbios termina no capítulo 31 falando a respeito da mulher virtuosa. Os judeus, eles costumam colocar o texto de Ruth, não nessa sequência que a gente tem aqui, mas logo após o texto de Provérbios, como uma forma de dizer que Ruth é a mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31. Quem a achará? Boaz achou. Boaz achou. Ele diz aí, todos dizem, tu és mulher virtuosa. Ao longo da narrativa do livro de Ruth, nós vemos Ruth se posicionando sempre ao lado de Noemi de modo positivo, de modo a incentivar, animando-a com relação ao futuro. Olha esse exemplo do capítulo 2, verso 2. Diz assim, Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E a Noemi diz, vá minha filha, respondeu-lhe Noemi. Isso é muito interessante, porque o capítulo 2, a introdução do capítulo 2, já entra com aquela fala de Noemi, fechando o capítulo 1, que não é mais para ela ser chamada de Noemi, é para ela ser chamada de Mara. E aí você tem Ruth dizendo para ela, ei, eu vou levantar e eu vou fazer alguma coisa. Eu vou colher espigas. Eu vou no campo de quem me deixar colher espigas, porque
Eu preciso fazer essa explicação histórica aqui para você poder entender isso. Mulheres viúvas naquela época eram mulheres que viviam uma vida muito diferente de mulheres viúvas hoje, no nosso contexto, ok? Uma mulher viúva hoje no nosso contexto, ela tem o seu lugar dentro da sociedade. Ela pode trabalhar, ela tem os seus direitos e tudo mais. Na sociedade de Ruth, daquela época, não havia nenhum direito. Uma mulher viúva, ela ia esmolar, ela ia ser uma mendiga, ou então ela ia se prostituir. Ela estaria sozinha, não teria ninguém para protegê-la. Mas Noemi está com Ruth. E Ruth não faz nenhuma das duas opções. Ela nem pensa em pedir esmolas e ela também não pensa em se prostituir. Ela diz, ok, eu vou trabalhar, eu vou ir, porque havia uma lei dada por Moisés, que quando as pessoas estavam colhendo espigas, ficava um saco aqui nas costas, elas colhiam espiga e jogavam atrás. E se você fosse mal de pontaria, ok? As que caíssem fora, o cara não podia virar e pegar e colocar no saco. Isso era uma maneira de Deus cuidar das pessoas que não tinham recursos, cuidar dos pobres, cuidar de pessoas necessitadas. Aquilo que caísse, os trabalhadores não podiam pegar. Deveria ficar ali para que pessoas pobres, pessoas que não estivessem trabalhando, pessoas que não tivessem campo, pessoas que não tivessem as coisas, elas pudessem recolher e elas pudessem ter o que comer. E Ruth vai fazer exatamente isso. Para não jogarmos a toalha em meio às nossas frustrações, é extremamente importante nós nos cercarmos de pessoas assim, de pessoas como Ruth, pessoas positivas, pessoas que mesmo no meio de uma situação frustrante, elas continuam olhando para a vida com energia, com ânimo, com expectativa. Veja, queridos, há tantas pessoas tóxicas que nos rodeiam. Não é verdade? Pessoas que não têm uma boa palavra. Pessoas que não puxam a gente para cima. Que toda vez que vai falar alguma coisa, toda vez que abre a boca, é para botar para baixo. É para dizer que o negócio está ruim. Quando eu era pequeno, tinha um desenho, eu já falei desse desenho várias vezes. Tinha um desenho que era de um leão e de uma hiena. Quem lembra desse desenho aqui? Era o Lipe, acho que é esse o nome, Lipe e o Hard. O Lipe era o leão era sonhador, ele estava sempre querendo fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova e tal. E o Hard, a hiena, acho que até para contrastar com aquela ideia que a hiena vive rindo, né, um animalzinho que vive rindo, ele era o pessimista. O Hard era o tóxico. O Lipe, vamos fazer tal coisa, tal. Aí o Hard fala, não vai dar certo isso, Lipe. Ó vida, ó céus, isso não vai dar certo, né? E aí quando acontecia qualquer coisa que não dava muito certo, ele virava para o Lipe e falava, eu não disse, Lipe, que não ia dar certo, ó dia, ó céus. Cara, você tem que fugir de hards. Você tem que fugir de gente assim. Tem gente que drena completamente os sonhos da gente, o ânimo, a expectativa, a fé, porque tudo que eles olham sempre é ruim. Gente que só vê e ressalta o que é ruim. Então, para não jogar a toalha, nós precisamos de pessoas ao nosso lado que sejam como Ruth. Pessoas que nos ajudem a continuar acreditando no que Deus pode fazer. Pessoas que nos animam a ver que apesar das frustrações, a vida continua e as coisas vão acontecer. E aí eu queria perguntar para você, quem é a sua Ruth? Quem é a sua Ruth? E para quem você tem sido Ruth? Independentemente de termos ou não pessoas assim ao nosso lado, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, nós somos inseridos como filhos e filhas no reino de Deus, nós recebemos de presente uma Ruth, sabia? Nós recebemos de presente uma Ruth. O nome dele é Espírito Santo. O Espírito do Senhor é o nosso ajudador. Ele sempre tem palavras de encorajamento e de ânimo para a nossa vida. Concluindo lá o texto de Gálatas 4 que eu citei, o verso 6 diz assim, porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito de seu Filho ao coração
de vocês e ele clama, Abba, Pai. Em João capítulo 14, versos 16 e 17, Jesus nos fez essa promessa. Ele disse aos seus primeiros seguidores que ele iria para o Pai, mas ele iria enviar um ajudador. Ele ia enviar um conselheiro para estar para sempre conosco. E ele diz que ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo porque não vê e não conhece, mas que eles o conheciam porque o Espírito do Senhor estava com Jesus ali com eles, e eles teriam uma experiência melhor ainda do que essa, porque o Espírito do Senhor estaria neles. E é isso que acontece com a vida de cada pessoa que se rende a Jesus. Cada pessoa que reconhece que Jesus é o eterno Filho de Deus, que viveu aqui como ser humano, sem pecado, morreu numa cruz, ressuscitou, e que se rende ao governo amoroso dele, experimenta em si a presença desse Consolador. A vida do Espírito Santo de Deus vem e passa a habitar em nós, passa a estar sobre nós, e ele funciona na nossa vida, como Ruth funcionou na vida de Noemi, nos trazendo sempre ânimo, nos levando sempre adiante. Mas tem um terceiro ensino e último que eu queria compartilhar com você. Para você não jogar a toalha frente às frustrações da vida, seja motivado pelos sinais da bondade de Deus. Olha esse verso 20 de Ruth, do capítulo 2 de Ruth. A Ruth sai, ela vai colher espiga, e aí, veja bem, não existe, queridos, coincidência, tá? Isso que a gente chama de coincidência, as Escrituras nos ensinam que tem o nome de providência, ok? A providência de Deus leva a Ruth a colher espiga no campo de quem? Do Boaz. Do Boaz. O Boaz, que é parente, meio distante, mas parente da Ruth. Ok? E o texto diz assim, que quando o Boaz vê a Ruth, e ele vê ela colhendo espiga, e ele pergunta, quem que é essa mulher? E os seus funcionários dizem para ele assim, ela é a nora da Noemi. Aí o Boaz fala assim, olha, então, vocês tratam de ficar ruim de pontaria, tá bom? Deixa cair mais coisa quando ela estiver indo atrás para ela pegar. E ela vai para casa levando um monte, de colheita, um monte de espigas. Quando ela chega com tudo aquilo, Noemi se surpreende, fala, nossa, onde você conseguiu tudo isso? E ela fala, eu fui trabalhar num campo, num sujeito chamado Boaz. Aí vem esse texto do verso 20. Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Olha só como já mudou a postura da Noemi. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Então a Ruth vai trabalhar e quando ela volta com aquele bom resultado da colheita que ela juntou, e ela conta para Noemi, onde ela havia ficado, que o nome do dono do campo onde ela tinha trabalhado era Noemi, a Noemi era Boaz, a Noemi, ela tem a sua fé, o seu ânimo revigorado. A partir daqui nós vemos uma postura diferente na história bíblica de Ruth em relação a Noemi. Quando você lê durante a semana na sua casa, você vai ver. Ela sabe quem Boaz é. Ela sabe que Boaz é um dos seus resgatadores. O que significa isso? Um resgatador era um parente, geralmente do marido, ok? Da mulher. Também podia ser um primo, mas era um parente que tinha o direito de herdar aquilo que pertencia à família do homem que havia morrido, se não houvesse mais filhos, se não houvessem mais descendentes masculinos dentro da sua casa. Então, como eu falei, a mulher não tinha direito a nada naquele período. Então, se houvesse campos, casas, ficava para alguém que era mais próximo da família, só que tinha um detalhe. Se não houvesse homens na família, e se houvesse mulheres que tinham sido casadas com homens daquela família, o resgatador, ele era obrigado a gerar a descendência, para que o nome daquela família não se extinguisse.
Então ele tinha o direito de ficar com as coisas, mas ele tinha que gerar um filho na viúva, para que a descendência fosse adiante. Noemi já é idosa, mas a Ruth é nora. Então ela fala, Boaz é nosso, é um dos nossos resgatadores. A esperança renasce no coração da Noemi no meio da sua frustração. E como nós vimos, a frustração é uma situação que sempre poderá ocorrer na vida de qualquer um de nós. O problema não é a frustração. O problema é quando nós jogamos a toalha e nós somos sucumbidos por ela, de formas que a gente não consegue perceber o que Noemi percebe aí. O que ela percebe frente a esse momento na vida de Ruth? Ela percebe a bondade de Deus operando em favor delas. E é isso que a gente precisa perceber. Veja que bendito seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos. Se você está no meio de um momento de frustração na sua vida, você precisa buscar esses sinais da providência, esses sinais da bondade de Deus para com a sua vida, porque eles estão acontecendo. O problema é que quando nós estamos enxafurdados na frustração, nós podemos não perceber isso, nós podemos não perceber a boa mão de Deus se movendo em nosso favor. Nós acabamos muitas e muitas vezes ficando impassíveis diante dos sinais que Ele está fazendo acontecer ao nosso redor, sem a gente perceber. Isso não acontece com Noemi. Noemi não age assim. Quando ela se vê diante do testemunho de Ruth, ela se lembra dos feitos do Senhor. E ela sabe que o futuro delas pode ser transformado. Veja, talvez você esteja angustiado ou frustrado, por exemplo, com pessoas na sua família que não se renderam ainda ao Evangelho, você esteja preocupado com eles e tudo mais. Você ouviu os testemunhos que foram dados aqui pelos meninos? Isso são sinais da bondade de Deus. Pode acontecer na sua casa, pode acontecer com a sua família. Sinais da bondade. Isso mostra que Deus continua salvando, Deus continua agindo. Quando Noemi ouve o relato de Ruth, o coração dela deixa de olhar para o Senhor como aquele que está pesando a mão sobre ela e diz, bendito seja o Senhor. Ele é bom, Ele é bondoso, a bondade dEle, a lealdade dEle continua estendida sobre nós. Boaz é um dos nossos resgatadores, eu sei que Ele vai agir em nosso favor, porque Deus está nisso. É aí Noemi passa a dar instruções a Ruth, como é que ela deveria proceder diante de Boaz. E Ruth segue as instruções de Noemi. Deixe-me ler uma parte do texto para você. Olha só, certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. A Ruth não tinha obrigação nenhuma de entender nada disso, né? Quem tinha que saber isso era Noemi. Então ela está explicando para a Ruth. Nosso parente próximo, esta noite ele estará limpando cevada na eira, era fim da colheita. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os seus pés e deite-se. Descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que deve fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Isso está no começo do capítulo 3. Então Noemi, ela está dando orientações para Ruth de como ela deveria proceder para mostrar para Boaz que ela queria que Boaz fosse seu resgatador. E aí isso entra, né? Também o charme, né, da mulher e tudo mais, né? Ela toma banho, bota um vestido bonito, né, perfuma, se vai lá na eira.
espera o Boaz se alegrar e tal, ele vai dormir, ela vai bem quietinha lá, descobre os pés dele e deita-se aos pés dele. Quando o Boaz acorda, ele vê Ruth deitada aos pés dele e fala: quem é você? Ela fala: eu sou Ruth, tua serva. Noemi falou para eu vir aqui, porque você é um dos nossos resgatadores. E aí Boaz, é a hora que Boaz diz para ela que ela é mulher virtuosa. Ele fala assim: esse bem que você faz agora é maior ainda do que aquele que você fez a sua sogra, porque o Boaz já era um cara mais velho, né? Ele fala assim: porque você escolhestes a mim no lugar de um homem mais jovem. Não se preocupe, eu vou fazer por você tudo aquilo que é necessário. Aí ele enche ela de novo de bens, né, de colheitas, de grãos, e manda ela embora, fala: se cobre com uma capa para ninguém ver você aqui e deixa que o resto eu resolvo. E aí ele vai resolver. Tinha um outro cara que era parente mais próximo, ele se reúne com os juízes na porta da cidade, fala para ele: ei, você sabe que a Noemi voltou? Eu sei. Você sabe que o Emelec tem um campo? Você é o resgatador, você precisa pegar o campo. Ele fala: eu vou resgatar, eu vou ficar com o campo. Ele fala: então, se ficar com o campo, tem que ficar com a Ruth também. Quem é a Ruth? A Ruth é a moabita que veio com ele, com Noemi, casada com um dos filhos dela. Ela fala: não, então não dá. Isso aí não vai dar certo, eu não posso, porque depois ela vai querer parte da minha herança também. Aí o Boaz fala: então ok, vamos firmar o contrato aqui, eu vou ser o resgatador, abre mão do resgate. E ele abre, tem as testemunhas, o Boaz vai, se casa com a Ruth, e vivem felizes para sempre. Nenhum tipo de frustração em nossa vida, gente, pode durar para sempre. Entenda isso. Precisamos nos apegar aos sinais da bondade de Deus para conosco. Se você está passando um momento de frustração, esteja ele relacionado ao que estiver, no seu casamento, seus negócios, na sua vida pessoal, sua vida espiritual, seja a área que for, entenda isso. Peça para Deus abrir seus olhos, para que você possa ver os sinais da sua bondade para com você. O maior de todos esses sinais é aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Boaz foi o resgatador de Noemi. Como fruto disso, a história de Noemi foi transformada. Ela foi liberta das suas frustrações. As mulheres que falaram para quem Noemi disse para elas: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Dizem isso aqui agora, capítulo 4, versos 14 e 15. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que ama o que é e que é melhor do que 7 filhos para você. Assim como Boaz foi resgatador de Noemi, de Ruth, e transformou a história de Noemi, Jesus Cristo é o meu resgatador, o seu resgatador. O resgatador da humanidade para transformar a nossa história. Para encher a nossa vida com a vida de Deus. E fazer com que a gente possa caminhar em amor e poder para abençoar todos aqueles que estão ao nosso redor. O resgate de Ruth trouxe vida e bênção para Noemi. Então, se você está sentado em meio às lágrimas, se você está pensando em jogar a toalha por conta das frustrações que estão cercando a sua vida, eu quero dizer para você que é hora de você se levantar. Levante a cabeça. Entenda que se você realmente buscar uma vida de intimidade com Jesus Cristo, o registro da sua história também vai ser transformado. De glória em glória, de fé em fé. É assim que termina o registro
da história de Noemi. Esta é a história dos antepassados de Davi, o rei Davi. Desde Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Roão. Gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naazon. Naazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed é o filho de Ruth, neto de Noemi. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. E de Davi veio o Messias, o nosso Salvador. Deus tem um registro maravilhoso sobre a história de cada um de nós. A sua história pode começar assim, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você consegue entender? Isso já está acontecendo. Não é que vai acontecer no futuro, já está acontecendo. Ele nos fez assentar para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aí eu queria que você prestasse atenção principalmente nesse verso 10. Por que Deus faz tudo isso aqui? Paulo diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você é criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Quando? Na eternidade. Antes de haver qualquer coisa, Deus pensou em você. Deus pensou em mim. Antes de criar qualquer coisa, Ele já tinha você no coração e na mente dEle. E o que Ele tem para mim e para você não são as frustrações que nós experimentamos na nossa vida, mas são as boas obras que Ele tem preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Então, não jogue a toalha. Frustrações vêm e vão. Mas se você olhar para os sinais da sua bondade, e a cruz é o maior deles. Se você se cercar de pessoas positivas como Ruth, se você depender do Espírito Santo que foi enviado para ser uma Ruth na sua vida, se você não se deixar definir pelas frustrações que vão vir e ir, você vai experimentar essa realidade de uma vida que passa por lutas, que lida com frustrações, mas não joga a toalha. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Coloque o seu coração diante de Jesus. O que está frustrando você? Às vezes nós estamos frustrados conosco mesmos, né? Nós mesmos somos a nossa frustração. Coloque diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora pelo poder do Teu Espírito aqui. Em nome de Jesus, que as nossas circunstâncias frustrantes não definam a nossa identidade.
que a gente compreenda que somos filhos e filhas amados do Senhor desde antes da fundação do mundo. Que o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus para que pudéssemos experimentar as boas obras que o Senhor tem preparado para nós, para que nós andássemos nelas. Senhor, que nós, confiados nessa realidade, não joguemos a toalha. Renova agora aqui, em nome de Jesus, o nosso ânimo, o nosso vigor, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito. Em nome de Jesus, coloque pessoas ao nosso lado que possam ser positivas, que possam nos animar em meio às frustrações da nossa vida. Nós te pedimos isso para a honra e glória do Teu próprio nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.